quebrando a mentalidade de escassez. O milagre está ao seu alcance. Senhor Deus, neste momento, ao final deste dia, venho diante de Ti, com o coração cheio de gratidão e esperança. Eu sei que Tu és o Deus que cuida de cada detalhe da minha vida, e por isso, neste momento de pausa, peço que Tu toque profundamente no meu ser, renovando a minha fé, minha esperança e minha confiança em Teus planos perfeitos. Que a Tua paz, que excede todo o entendimento, inunde minha alma, acalmando os meus temores e me permitindo descansar na certeza de que Tu estás no controle de tudo. Senhor, em meio aos desafios e às adversidades, muitas vezes me vejo paralisado, incapaz de avançar, como se houvesse algo me segurando, algo que me diz que não sou capaz, que meus sonhos são grandes demais, que minhas limitações são mais fortes do que a Tua força. Mas Tu me dizes, Senhor, que os planos que tens para mim são planos de paz, e não de mal, são planos de prosperidade e não de escassez. Senhor, eu rejeito agora toda a mentalidade de falta, toda dúvida que me faz olhar para o futuro com desânimo, toda a sensação de que o que tenho hoje não é suficiente. Eu declaro que, em Ti, tudo o que eu tenho é mais do que suficiente para o milagre que Tu desejas realizar na minha vida. Eu me lembro, Senhor, da história de Felipe e André, que diante da grande multidão se depararam com uma situação impossível. Felipe, com sua mente limitada pela lógica humana, pensou que não havia solução, que os recursos eram escassos e que o milagre seria algo inalcançável. Mas André, ainda que pequeno em seus próprios olhos, trouxe o que tinha, 5 pães e 2 peixes. E Jesus, com seu poder extraordinário, multiplicou aquilo que parecia insuficiente e fez acontecer um milagre em meio à escassez. Senhor, que eu possa ser como André, sempre disposto a entregar a Ti o pouco que tenho, para que Tu o tornes grande. Que eu possa confiar plenamente no Teu poder, que não depende da minha lógica, mas da Tua soberania. Jesus, ao longo da minha vida, muitas vezes me deixei levar pela mentalidade de escassez, acreditando que eu era limitado, que minhas falhas eram maiores do que minhas forças e que o futuro seria apenas uma repetição de dificuldades. Mas agora, Senhor, eu rejeito essa mentalidade. Eu rejeito a escassez emocional, financeira, espiritual e relacional. Eu sei que em Ti há abundância, que as promessas que Tu tens para mim não são pequenas, mas são grandiosas, e são essas promessas que me impulsionam a continuar. Mesmo quando as circunstâncias ao meu redor parecem me dizer que não há como avançar, eu creio que Tu és o Deus que transforma o impossível em realidade. Deus, eu sei que a vida é feita de escolhas, e eu escolho confiar em Ti. Eu escolho crer que o que é pequeno para mim, na Tua mão se torna grande, que o que eu vejo como uma dificuldade pode ser um trampolim para um milagre. Senhor, quero aprender a ver além daquilo que é visível aos meus olhos. Eu não quero ser como Felipe, que já respondeu antes mesmo de ouvir a Tua resposta. Quero ser como André, que traz à Tua presença aquilo que tem, por menor que seja, e confia que Tu farás o resto. Eu sei que Tu não me chamaste para viver uma vida medíocre, cheia de desculpas, cheia de limitações impostas pela minha própria visão humana. Tu me chamaste para viver uma vida de milagres, uma vida de abundância, uma vida de fé. E essa fé, Senhor, não é uma fé vazia, uma fé que diz apenas palavras bonitas, mas uma fé que age, uma fé que se lança nos Teus planos, mesmo quando a razão diz que não há mais nada a fazer. A fé verdadeira, Senhor, é aquela que se atreve a acreditar no Teu poder, mesmo quando tudo ao redor diz que não vai dar certo. Neste momento, Senhor, eu me entrego aos Teus planos que são sempre maiores, mais altos, mais profundos do que tudo aquilo que eu posso imaginar. Senhor, eu entrego a Ti o meu futuro. Eu entrego a Ti os meus sonhos. Eu entrego a Ti as minhas preocupações, minhas ansiedades e até as minhas frustrações. Sei que Tu és aquele que dá a medida exata de força quando eu estou fraco e que me guia pelo Teu Espírito quando me sinto perdido. Sei que Tu tens para mim um futuro de esperança e não de desespero. Mesmo que o caminho pareça tortuoso,
Mesmo que o amanhã pareça incerto, eu sei que Tu vais fazer o caminho se abrir diante de mim. Senhor, quero que a minha mente seja renovada, que eu possa, assim como a Bíblia ensina, renovar a minha mente e não conformar-me com este mundo. Que eu possa abandonar as crenças limitantes que foram semeadas em meu coração ao longo da vida e que eu possa abraçar as verdades que vêm de Ti. Não quero mais viver pensando que o que eu tenho não é suficiente. Não quero mais pensar que não sou digno das Tuas bênçãos. Eu quero viver com uma mentalidade de abundância, com uma mentalidade de fé, de esperança, de confiança em Teus planos. Sei que Tu és o Deus do impossível e que para Ti nada é difícil demais. Então, Senhor, eu quero viver o extraordinário. Eu quero ver o sobrenatural acontecer em minha vida. Eu quero ver os milagres se manifestando a cada dia, nas coisas grandes e nas pequenas. Que eu nunca perca a capacidade de ver a Tua mão em tudo o que faço e que eu possa sempre lembrar que tudo o que é meu, mesmo o mais simples, tem valor aos Teus olhos. Neste momento, Senhor, eu entrego minha vida em Tuas mãos. Eu entrego meus planos, meus sonhos, minha família e meu trabalho. Eu entrego tudo a Ti, confiando que Tu farás mais do que eu posso pedir ou imaginar. Sei que, se estou no centro da Tua vontade, nada será impossível para mim. A Tua força me sustenta, o Teu Espírito me guia e a Tua palavra me fortalece. Obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus que transforma tudo o que é pequeno em algo grande. Eu Te louvo, eu Te agradeço, e eu creio que mesmo agora Tu estás trabalhando em minha vida, transformando as situações e preparando o melhor para mim. Em nome de Jesus, eu oro e confio. Amém.